Que a paz do amado Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Nós vamos agradecendo por mais uma segunda-feira, mais uma oportunidade de trabalho aqui na casa, né? Agradecendo por essa noite. Vamos dar os recadinhos, né? Para quem está chegando hoje na casa, para quem é novo veio conhecer, né? Sobre os trabalhos da casa. Hoje, segunda-feira, nosso trabalho com passos e palestras, né? Às 8 horas da noite, às 20 horas. Então, venham, né? Quem está vindo pela primeira vez, venham, continuem, porque é muito bom, né? Ouvir as palestras, aprender, muito legal. Terças-feiras, começou o nosso curso, iniciando o Espiritismo, né? Já faz 2 terças-feiras que começou. Então, assim, é bem legal para quem tem as dúvidas sobre a doutrina, quer saber como funciona. Então, é um curso bem legal, bem gostoso. Então, venham, convidem as pessoas, né? Para vocês conhecerem como funciona, tirar as dúvidas. Então, toda terça-feira, das 20 às 21, das 8 da noite às 9 da noite, uma horinha aí, né? Tragam quem vocês quiserem, o curso é bem legal, o pessoal que está fazendo está gostando. Então, venham conhecer, tá? Às terças-feiras. Quarta-feira, nosso trabalho da sopa, né? Precisamos de voluntários, porque é um horário que é mais difícil, né? Todo mundo está trabalhando, a maioria das pessoas trabalham. Começa na hora do almoço, né? Cortar os legumes, aí tem a preparação da sopa durante a tarde e a entrega por volta das 17h30, 18 horas, né? Abre a boquinha ali e aí começam as entregas. Quem quiser vir também no finzinho da tarde para estar acompanhando esse momento do trabalho também pode estar vindo, né? Que às vezes o pessoal sai do trabalho, fica mais fácil a tardezinha. Mas quem puder vir ajudar na hora do almoço, será muito bem-vindo. Precisamos de voluntários, tá bom? Às quartas-feiras. Quinta-feira, nosso trabalho de vibrações online, né? A gente pode fazer de casa. Quem quiser, procura a gente, procura o Arthur, procura o Valdir. A gente passa o link para vocês, e aí pelo celular vocês podem estar entrando e fazendo o trabalho. Um trabalho muito importante também, para a gente enviar boas vibrações para o mundo, para o planeta, né? Para nós, para os nossos entes, para as pessoas. O trabalho de quinta-feira das vibrações online às 19h30. Tá bom? Às sextas-feiras é o trabalho aqui interno com os médiuns, né? Às 20 horas também. Então, o pessoal que vem fazer o tratamento aqui, na segunda, as fichas são passadas às sextas-feiras, né? Com o pessoal do trabalho interno aqui. E na última sexta-feira do mês, tem um trabalho voltado para a saúde também, que as fichas também passam, né? Toda sexta-feira tem um trabalho. Na última sexta-feira do mês, aí passam as fichas, é um trabalho um pouco diferenciado, mas voltado para a saúde física, né? Então é bem bacana também, mas é um trabalho interno aqui dos médicos aqui da casa. Domingo, todo segundo domingo do mês, se houver alteração na data, a gente está sempre comunicando, mas geralmente é segundo domingo do mês. Nós temos o trabalho para nossas crianças, contação de histórias, às 9 horas da manhã. Né? Venham, tragam as crianças, porque é muito importante elas terem esse contato, né? Com a religião, com a doutrina, conhecer os ensinamentos de Jesus desde pequenos, né? Então é muito legal, sempre tem um lanchinho para eles, né? Uma lembrancinha no final, as crianças gostam bastante, é bem gostoso, né? Estamos também com campanha, quem quiser doar, gente, chocolate, bombom aqui para nossa casa para Páscoa, tá? Para a gente fazer a entrega para as crianças, quem puder estar doando, nós agradecemos, certo? Bom, alguém quer falar um número para fazer a leitura do nosso livro? Eu escuto.
45. O básico. Ter o desejo de fazer grandes obras de caridade sem pagar a conta vencida do açougue é incoerência. Ter grandes objetivos espirituais é válido, entretanto, não nos podemos esquecer do básico. Se vamos fazer o bem, devemos começar pelo começo, com atitudes como ter um trabalho digno para sustentar a família, ser bom patrão, ser bom empregado, cumprir com os deveres de cidadão, pagar os impostos, ser bom vizinho, ser bom filho. Tudo isso é o básico. Há aqueles que desejam ser grandes oradores, grandes médiuns, erguer obras gigantescas, mas se esquecem do básico e se perdem. Fora de dúvida que são nobres suas ambições espirituais, mas elas podem esperar, enquanto que o básico é urgente. Considere ainda que, se você fizer o básico, já estará bom por hora. Talvez Jesus espere só isso de você no momento. Então vamos lá, fechar os nossos olhos, esquecer os nossos problemas lá fora, os nossos pensamentos, a nossa correria do dia a dia, elevando os nossos pensamentos até Deus Pai Todo-Poderoso. Que recebamos os ensinamentos de Deus, as palavras do Evangelho nessa noite, que recebamos bastante aprendizado no dia de hoje. E assim, vamos elevando até Deus Pai Todo-Poderoso a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, vamos recebendo nossa diretora de hoje com muito carinho, usando. Eu acho que ela não conhece o doutor. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe os nossos corações, hoje e sempre. Né? Hoje nos coube falar do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Tão fácil, né, gente? Neste capítulo, Jesus nos diz o seguinte: amar os vossos inimigos não é ter para com eles uma afeição que temos para com amigo. Porém, não necessitamos ter ódio por eles, nem rancor, nem desejo de vingança. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação, se estende a mão, jamais prejudicá-los e jamais querer humilhá-los, não é? Aí vocês vão falar para mim, mas eu sou assim. A minha educação depende da dele. Eu sou assim, bateu, levou. Não é assim que às vezes a gente fala, né? Eu não levo desaforo para casa. Quem quiser, que me aceite como eu sou. Queridos companheiros, é a coisa mais errada que nós possamos alçar na nossa caminhada, não é? Porque se nós, que chegamos até uma casa de oração, em busca de nos melhorarmos física, mental, espiritualmente, nós que aqui chegamos para um aprendizado com Jesus, para que a gente possa realmente regar todas as leis que regem o Evangelho, não é? Nós que aqui buscamos tudo que é de melhor para que a gente coloque na nossa caminhada. Quantas vezes a gente diz, ai meu pai, mas eu queria que fosse melhor. Como
Como é que nós vamos falar isso, que a minha educação depende da dele? Não é? A nossa educação depende única e exclusivamente de nós mesmos. Não é assim? E a gente não veio aqui para que os outros aceitem nós como nós somos. Nós viemos aqui para que a gente se reconstrua, que a gente procure, através dos ensinamentos de Jesus, aprender as lições de amor. Aprendermos a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Então, com tudo isso que a gente vem buscar, e muitas vezes, olhando para trás e ver o que a gente pede, não convém e nem é o correto a gente dizer essas coisas, não é verdade? Nós temos que olhar para dentro de nós e temos nos melhorarmos. Né? Nós necessitamos de pensar diferente. Pensar, mas e às vezes se a pessoa vai me ferir? Quando ele fere, que nós dois estamos discutindo, se eu chegar e falar, ô Tiago, desculpa, vai tudo cair por terra. E quem pede a desculpa, meus irmãos, é a pessoa mais nobre do mundo. Porque está fazendo aquilo que Jesus nos pediu. Porque ele não quer que a gente tenha inimigos. Como ele disse, a gente não precisa abraçar, beijar e fazer o mesmo que a gente faz com amigo. Mas temos que ser solidários. Temos sim que amparados. E se alguma coisa é errada, vamos orar por eles. Porque nós temos que buscar a nossa evolução nessa grande encarnação que Jesus nos deu. Um dia nós vamos embora. E lá no plano espiritual, como eu já disse aqui em minhas palestras, tem um disquete tudo muito bem planejado daquilo que a gente fez. E não adianta dizer que eu não fiz. Porque lá mostra que você fez. Então a melhor coisa é quando a gente vem até a casa buscar alguma coisa, que a gente realmente faz esta evolução moral e espiritual. Ah, Rô, mas como que eu vou fazer a minha evolução moral e espiritual? Através da nossa reforma íntima. Claro que nós não nascemos sabendo, né? Mas nós vamos aprendendo o que é melhor. Nós vamos aprendendo quando a gente se sente bem. Mesmo quando alguém nos induz à briga. Mesmo quando alguém quer ser inimigo de nós. Não é? Se nós falarmos com educação, se nós não gritarmos, consequentemente nós vamos dar o exemplo. Não é? Eu tenho uma preta velha que fala assim, o verdadeiro cristão não é o que estende a mão. Né? E nem aquele que vê, não é aquele que vê religião, é aquele que realmente estende a mão amiga. Ser solidário. Não é? Então é através da nossa reforma íntima que nós vamos aos poucos descobrindo, retirando as mágoas, não é? Porque com certeza ainda nós somos seres humanos. E ainda sentimos mágoas às vezes de algumas coisas, principalmente quando mexe com os nossos filhos. Não é assim? Mas eu digo sempre, o seu anjo do redenção me dizia, Rô, que bom se você jogar mágoa ou melindre na lata do lixo em 1 minuto. Porque tem gente que demora 1 ano, 2 anos, 3 anos e vive com aquilo. E não consegue destrinchar a caminhada. A caminhada fica ali patinando, 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 a gente não sabe por quê. Porque nós não abrimos nosso coração para poder sermos solidários como o nosso irmão. Não é? Então, é através da nossa reforma íntima, daquilo que nós vamos mudando no nosso dia a dia, através de buscarmos realmente os ensinamentos de Jesus. Então, é lá que nós vamos aprender muitas coisas que nós temos que fazer com o nosso semelhante. E não dizer, eu discuti com ele, agora sou inimigo dele. Isso fica uma negatividade enorme, meus irmãos.
Porque a gente não consegue sermos solidários. A gente não consegue expandir o amor que a gente tem. Não é? Então, nós temos que aprender que a inimizade não nos leva a nada. Retroage a nossa caminhada. Faz com que nós ficamos numa negatividade, que a gente não dá os passos para frente. Não é? Aprender que na vida, um tem que auxiliar o outro. Porque se um dia você auxilia o irmão, você chega na sua casa bem. Você chega leve, porque você auxiliou. Que seja, meus irmãos, uma bala que ele estava querendo chupar. Que seja a coisa mais simples do mundo. Nós temos que realmente fazer isso. A gente não pode recusar. Não ficar com os melindres. E falar, eu sou assim mesmo. Eu não quero nem conversa com ele. Você já imaginou? Quando a gente for procurar um emprego. Quando a gente quiser crescer, né? De uma forma que a gente tem na vida um monte de coisa para que a gente faça. Quando a gente pede a felicidade para Deus, aí nós queremos que Ele dê para nós. Mas nós fazer algo pelo nosso próximo, não. Deixa assim mesmo, deixa quieto. Não é? O vizinho varreu a rua dele, pôs um pouquinho de sujeira na nossa porta. Meu Deus! Meu Deus! Por que ele fez isso? Não é? Gente, às vezes a gente também vai varrer alguma coisa e deixa ali, não vai morrer, ninguém vai morrer por isso. Ou então, se nós estamos tão assim, vamos pegar, guardar, não vai morrer. Para que discutir? Para que criar inimizade? Não é assim? Quando estamos com o carro, né, seu Walter? Quando estamos com o carro, a gente começa a falar do outro. Não é assim? Gente, dá passagem. Deixa o outro passar. Qual é o problema? Para que discutir? Para dizer para o outro que está no carro que talvez o dele seja melhor, ou então que nós somos os melhores. Nós vamos ser os melhores quando a gente dá passagem. Deixa aí. Não é assim? É? Deixa aí, não tem necessidade de discussão. Cada um dirige como quer. Vocês concordam? Porque se eu for pôr o bico naquele que está dirigindo, ele não vai gostar. Então nós temos que aprender realmente a diferenciar, a respeitar o nosso irmão. Não é assim? Na escola, muitas vezes, às vezes o irmão quer uma pasta emprestada, o outro não dá, ou fazer alguma coisa nesse sentido, e a gente já leva tudo para o outro lado, tá vendo? Ele não me deu a pasta, sabe por quê? Porque ele não quer que eu seja mais do que ele. Meus irmãos, no mundo, ninguém é mais do que ninguém, nós somos todos iguais. Todos. E se você não conseguir a pasta do seu amigo, você vai conseguir de qualquer jeito. Então não adianta a gente fazer isso para criar inimizade. A inimizade faz com que a gente tenha negatividade. Então a gente tem que procurar lapidar essa irritação, tanto interiormente como externamente. Interiormente, é assim, você tem um ódio, troca pelo amor. Senta, calma, ora. Você está vendo que você é arrogante? Troca pela humildade. Você está vendo que você está chorando, uma tristeza que não cabe em si, porque o fulano fez alguma coisa para você? Dê um sorriso para o outro, meu irmão. Você vai ver como nós vamos ficar bem melhor. Não é assim? Se a gente está com uma dor, né? A gente emite aquela dor, fala, meu Deus, ele fez aquela coisa, eu estou com aquela dor. Ore pela pessoa, né? Se você está com aquela fraqueza, eu não aguento mais, vamos buscar a nossa fé.
você não enxerga a fé, mas a fé existe. E existindo a fé, é hora de vocês, aonde você estiver. Aqui a gente vem visitar Jesus. Porque Ele sempre vai nos visitar. É que às vezes nós não encontramos tempo para vir visitar Jesus. Não tem tempo. Hoje eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Mas na hora de pedir, a gente exige que Ele faz para nós aquilo que nós queremos. Então a gente vai agora em casa, a gente pode orar, a gente pode fazer tudo. E outra, exteriormente, o que a gente pode fazer é ver, né, a nossa estadia aqui no plano terráqueo, meus irmãos. É ver a nossa caminhada no palco de nossa vida. Como é que nós estamos fazendo no palco da nossa vida? Será que nós estamos sendo solidários? Será que nós estamos sendo... De que forma nós estamos sendo? Nós temos que entender que a vida é uma oficina. Ela é uma oficina que ela vai consertar os nossos erros. Podem ter certeza. Ela vai enxergar os erros que nós estamos fazendo e procurar nos alertar, porque tem um irmão que assopra os nossos ouvidos. E feliz de nós, se estivermos em sintonia, para que a gente ouça esse irmão que nos acalenta ao soprar os nossos ouvidos. Porque pegar na nossa mão e falar, olha, não vai nesse caminho, hein? Você vai se dar mal. Não pode, meus irmãos, porque nós temos um livre-arbítrio. E quem escolhe somos nós. Então Jesus pode gritar, cuidado! Não vai ali! Mas a gente que é pirrento, às vezes vai. Não é? Então a gente tem que ter realmente isso na nossa cabeça. Nós temos que procurar erguer pessoas. Aquele que se está junto com nós e não destruir vidas. Às vezes, numa palavra, nós destruímos vidas. Uma palavra mal colocada, a gente destrói, meus irmãos. Nós temos que erguer nações. Ah, mas o governo não faz nada. Nós não temos nada a ver, nós temos a ver com a nossa caminhada. Não é com a caminhada dos nossos governantes. É a nossa caminhada. De forma nós estamos andando no plano junto com Jesus. Nós não podemos desmoronar multidões. Não podemos, companheiros. Quando a gente vê uma multidão, nós temos que acalentar no nosso coração. Ah, mas eu não sei. Às vezes eu vou falar, ele não vai. O problema é dele. O nosso é levar a palavra de amor. Se ele acreditar, meus irmãos, ele acredita. Se ele não acreditar, nós fizemos a nossa parte com Deus. Não é assim? Eu não posso pegar um bisturi e abrir a cabeça de ninguém. Eu posso informar o que é positivo e o que é negativo. Mas pegar o bisturi e abrir a cabeça de ninguém, eu não posso. Ah, amor, mas o fulano passou da minha casa, eu dei um sanduíche e ele jogou no quintal, na outra quadra. O problema é dele, meus irmãos. Nós fizemos a nossa parte em dar o sanduíche, ele fez a dele de jogar. Não somos nós que vamos ser responsáveis pelos atos dele, e sim ele, não é? Então nós temos que realmente quebrar essa barreira da nossa ignorância. Porque quebrando a barreira da nossa ignorância, meus irmãos, nós vamos nos aperfeiçoar no bem. Não é? Então, outra coisa, a vida é um pronto-socorro. É um pronto-socorro para a gente corrigir os desajustes, né? Os vícios, as imperfeições, os erros, as mágoas, os ressentimentos que nós temos dentro do nosso coração e trazemos do ontem, de uma outra encarnação. Por isso que Deus nos dá um outro propósito. A gente está numa outra encarnação para saber perdoar o nosso irmão e não criar inimizade. Não é? Então, nós temos que corrigir, né, essas coisas que nós temos. Mas não é vício de vício, não é vício que às vezes a gente tem que limpar a casa todo santo dia. Estamos aqui com o joelho ruim, mas estamos limpando. Não é assim? Então, a gente tem que parar com isso.
Também é uma prisão dolorosa. Essa é a pior, meus irmãos, porque não é a prisão do cárcere, é a prisão do remorso da nossa consciência. Quando fazemos alguma coisa, denegrimos o nosso irmão, ridicularizamos o nosso irmão. Quando a gente deita no travesseiro, dói, meus irmãos. Porque nós fomos autossuficientes para mostrar a ele que somos maiores. Mas diante da nossa potência pequena, colocamos a nossa cabeça no travesseiro e não dormimos. Porque nós sabemos que na lei de Deus nós temos que amparar e não denegrir a imagem do outro. Cada um tem um modo de ser e nós temos que realmente respeitar. Porque nós, irmãos, quando um irmão erra, nós temos que procurar abraçar. Procurar erguer os nossos braços e abraçar e não falar com a nossa boca. Sabe por quê? Porque no mundo tem muita opinião. Muita opinião. E pouco acolhimento. De abraçar, de amparar, não é? Então, realmente, meus irmãos, nós temos que procurar fazer tudo isso. Outra coisa que a vida externa nos faz aprender é uma escola. Não a escola do ABC, mas é a escola da vida. Como já disse, nós não nascemos perfeitos. A gente vem aqui para que a gente possa aprender os ensinamentos. Agora, você aprender 2, 3 vezes e colocar errado de novo, é difícil, não é, irmãos? A gente sabe onde a gente erra. A gente sabe as leis de Jesus. Todas as religiões são boas, meus irmãos. Todas levam a Deus. Estamos nós aqui porque acreditamos no Espiritismo. Mas todas levam ao nosso Mestre Jesus. E todas aquelas que levam ao Mestre Jesus escolhem o amor. Nos ensinam a amar. Não é? Muitas vezes, companheiros, nós somos inimigos até dentro do nosso lar, sabia? Às vezes até dentro dos nossos lares. Cada um dentro do seu lar é diferente uma pessoa da outra. Mas às vezes a gente exige que ela seja igual a nós. E não nos damos conta que estamos errando na vida. Porque se eu estou ali auxiliando o outro que precisa de ajuda num determinado lugar, talvez o outro precise que ele ajuda de uma outra forma. E a gente sempre quer ver todo mundo como a gente é. E não é assim. Não é dessa forma. Cada um tem uma religião, cada um tem uma preferência, cada um tem um comando das mesmas ideias dos outros. E, no entanto, meus irmãos, nós temos que respeitar o outro. Mesmo que estamos dentro dos nossos lares. Nunca dizer que o que é do outro, a religião do outro, o trabalho do outro, é menos do que o nosso. Porque todos são iguais. Em todos os lugares o amor reina. Em todos os lugares a sabedoria reina. Não é? E o perfil de cada um, meus irmãos, é o perfil onde nós temos que ter a certeza de jamais discutir. Não é? De jamais olhar para o meu irmão e ver que ele está errado. Quantos da casa, eu gostaria, filho, que você fosse isso, mas ele não quer ser aquilo, meus irmãos. Ele quer tomar um outro rumo. Que seja feliz tomando um outro rumo. Não é verdade? Para que você vai impulsionar ele uma coisa que ele não gosta e não quer? Para quê? Para ver um filho, um neto desapontado, porque muitas vezes quer fazer aquilo que o pai e a mãe insistem. Isso não é bom. O bom é você abraçar, retirar as mágoas até daqueles que convivem com você dentro do seu lar. Porque só assim você vai mostrar o ser humano nobre que existe dentro de cada um de nós. A nobreza de coração. Dar atenção, meus irmãos.
Quantas vezes estamos no mesmo lar e agora o celular nos afasta um dos outros. Não temos conversa, não temos um diálogo. E isso fica muito marcado, meus irmãos. Porque nós precisamos resolver os problemas com amor, com determinação, com carinho, respeitando sempre um com o outro. Porque muitas vezes nós erramos, meus irmãos, pela nossa ignorância. Porque às vezes nós não sabemos o caminho que temos que tomar. Não é? Às vezes o nosso orgulho, ele faz com que a gente julgue mais importante do que qualquer um outro. Que nós não somos mais importantes do que ninguém e ninguém é mais importante do que nós. Não é? Muitas vezes o egoísmo, que a gente só quer pensar na gente. Eu hoje vou tomar meu suco de laranja. Ai, mas o meu companheiro, a minha mãe, o meu pai gostam de triunfar. Se virem, não é assim, meus irmãos. Não é assim. Nós temos que realmente colocar. E essas são as inimizades que começam a criar dentro do nosso lar. Por isso que voltamos quantas vezes forem necessárias para que a gente possa lapidar, não é? Tudo isso. E o difícil, meus irmãos, é quando a gente se sente, né? A gente, na ignorância, a gente erra. Na ignorância, nós deixamos as mágoas, os ressentimentos alcançar o nosso coração. O duro, meus irmãos, é quando você feriu. E é quando você aprendeu as lições de Jesus e quer ir em busca daquele irmão. Mas, infelizmente, aquele irmão já se foi. Não tem mais volta. Não tem mais jeito de você abraçar. Não tem mais jeito de você pedir perdão. Aí fica difícil. O coração chora. Mas a gente não tem mais ânimo para pecar. E eu também falo muito, meus irmãos, assim, quantas vezes, né, nós não queremos visitar Jesus. Quantas vezes a gente acha que tudo, não é uma inutilidade do nosso orgulho. Muitas vezes a gente acha que a tolice são as disputas, e é uma tolice mesmo, não é? E a gente concorda com tudo isso. A gente é estúpido e a gente não vê que a ganância está dentro da gente. A gente vê que é incoerente, mas nós não estamos nem aí com as mágoas, os ressentimentos. Aí nós vamos procurar, temos alguma dor, e vamos procurar um médico. E saímos de lá com o pior diagnóstico que ele possa nos dar. Sentamos na sarjeta e choramos. Feliz, meus irmãos, daqueles que dá tempo para se redimir, para procurar Jesus e para pedir perdão a Ele mesmo, a Deus nosso Pai e àqueles que nos rodeiam, que são inimigos. Porque se der tempo, meus irmãos, nós ainda iremos galgar muitos caminhos maravilhosos. O pior é se não der tempo. Aí você vai chorar por ter tido a oportunidade de fazer o que você tinha que fazer porque você aprendeu numa casa de oração. E você não quis fazer. Pela personalidade forte, não é? Pelo egoísmo, por achar que nós temos que aceitar como nós somos, que não é nada disso. Esse é o mais difícil. Então, meus irmãos, vamos olhar para trás e ver que os nossos problemas, na verdade, né, são degraus que nos levam às nossas vitórias, mesmo diante dos obstáculos que temos na vida. Vamos olhar para trás, porque ainda dá tempo. O duro é quando não dá, não é? E eu, como falo demais, mas eu ainda vou contar minha historinha. Posso, Arthur?
A historinha é assim. Não sei se vocês devem conhecer. Plácido Domingos era madrileno e José Carreiras era catalão. Eram inimigos. Devido à questão política, em 1984, Carreira e Domingos tornaram-se totalmente grandes inimigos. Sempre muito solícitos em todo o mundo, ambos faziam questão de exigir nos seus contratos que só atuavam em espetáculos se o adversário não fosse convidado. Olha o que é uma inimizade. Em 1987, apareceu a Carreiras um inimigo muito mais implacável que o seu rival, Plácido Domingos. Foi surpreendido por um diagnóstico terrível, leucemia. A sua luta contra o câncer foi muito difícil, tendo submetido a tratamentos. Num transplante de medula óssea, mudança de sangue, onde tinha que viajar meses para os Estados Unidos em tratamento. Nessas circunstâncias, não poderia trabalhar. E apesar de ser dono de uma fortuna elevadíssima, custos das viagens, tratamentos dilapidaram as suas finanças. Quando não tinha mais condições financeiras, teve conhecimento que existia uma fundação em Madrid, cuja finalidade era apoiar doentes com leucemia. Graças ao apoio da fundação, Carreiras venceu a doença e voltou a cantar. Voltou a receber os altos cachês que merecia e resolveu associar-se a essa fundação de Madrid. Foi assim que, ao ler os seus estatutos, descobriu que o fundador presidente da fundação era Plácido Domingos. Também soube que Domingos tinha criado essa fundação em anonimato, para que ele, Carreiras, não se sentisse humilhado ao acoitar o auxílio do seu inimigo. Olha o coração de um coração de outro. Porém, o mais comovente foi o encontro depois de ambos. Surpreendente, Plácido Domingos, num de seus concertos em Madrid, Carreiras interrompeu a atuação, subiu ao palco e humildemente ajoelhou-se aos pés de Plácido Domingos e disse: obrigado pelo exemplo de amor. Desculpas pela minha ignorância, pois diante da sua grandeza aprendi a perdoar e a esquecer as ofensas, para não ter mais inimigos. E com um forte abraço, selaram o início de uma grande e abençoada amizade, diante do grande público que os aplaudia. Veja, meus irmãos, inimigo ferrenho, para não ajudar o amigo, porque era inimigo, ele formou essa sociedade. E só depois, o amigo curado, ele descobriu que esse irmão o auxiliou. Veja o coração desse irmão. Que nós possamos, meus irmãos, olhar para trás na nossa caminhada e seguir esse exemplo. Mesmo que o inimigo não queira conversar conosco. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus ilumine os nossos corações, para que nós possamos ter sempre uma semana maravilhosa e jamais guardar mágoas, ressentimentos do irmão que convive no nosso lar. Que Jesus o abençoe agora sempre. Muito obrigada, Rosane. São maravilhosas, não é mesmo? Meu Deus do céu. E assim, né? Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, Mãe de Jesus, ao plano espiritual maravilhoso, que desde as primeiras horas estava fazendo a limpeza, para que cada um de vocês pudesse estar aqui.
Vamos vibrar por aqueles que aqui não puderam estar, pelos nossos velhinhos, pelas nossas crianças, pelos doentes de corpo e alma, né? Pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, né? E para nós mesmos. E assim agradecemos a Jesus em oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita segundo a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Amém. Vamos aos